Bom dia, pessoal. Bom dia. Estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem aí? Esse joinha vai dizer que está ouvindo bem, né? Isso. Vamos esperar nosso amigo Daniel Assunção entrar. Hoje a live vai ser com ele. O tema vai ser competência adequada, que está aí embaixo. Murilão, esse tema é seu também, viu, Murilão? Importante para você. Vamos ver. O pessoal está vindo de onde aí? Já vi Recife. O que mais? Vamos ver aí os lugares de onde vocês vêm. Manaus, Fortaleza, São Paulo, Itu, Rio de Janeiro, Salvador, Aracaju, São Sebastião, São Paulo, Palmas de Monte Alto, Bahia, Estrada do Coco, Camaçari, Bahia, Teresina, Luiz Felipe tem todas, né, Luiz Felipe? Curitiba, Campina Grande, Rio de Janeiro, Teresópolis, Barra Velha, Goiânia, Salvador, Brasília. Cadê nosso amigo Daniel Assunção? Contagem, Juazeiro. Mande um abraço para Damião, Gabriel Galdino, Mato Grosso, Alagoas, Dobradinha. Pablo é 10 horas, exatamente, foi 10 horas agora. Santa Rosa de Viterbo, Belo Horizonte, pô, gente do Brasil todo. Vou mandar aqui uma mensagem para Daniel, dizer que eu já estou aqui. Um pessoal, um abraço para os alunos do IDP, me pedindo aqui para mandar um abraço, Brasília. Meu filho assistindo. O Moarama. Nilziton. Tá por aqui, Nilziton? Rio de Janeiro, Aracaju, Belém, BSB, São Paulo, pô, gente do Brasil todo. Já tem 227 pessoas assistindo ao mesmo tempo, 229 agora. Será que hoje a gente vai chegar em quanto aqui? Como diz um amigo meu, como diz meu irmão, esse olhinho aqui que fica em cima vai ficar com quanto? Daniel já está chegando. As lives agora não entram mais no YouTube, né? Desculpe, no Stories. Elas agora vão para o IGTV e depois entrarão no YouTube. Palmas, Ceará, Santos, Rio de Janeiro. Daqui a pouco o Daniel está entrando aqui, ele já me falou que está para entrar. Gabizinha Campos lá de Recife, está em todas também. Liberato, é mesmo, sua banca está se montando aqui, pelo menos 2/3 dela. Botucatu, Brasília, Ceará. Marcelo, meu querido, por onde você anda? Depois de não se ver. Esperando o Daniel chegar para a gente começar. Espírito Santo.
São Paulo, Caicó. Eu sou cidadão de Caicó. Eu sou cidadão de Caicó. Rio Verde, Goiás, Macaé. Tempo que eu não vou a Macaé. Amapá. Amapá é a única capital do país que eu não conheço. Portugal. Tem gente de Portugal assistindo. Daniel já apareceu aqui. Vamos ver. Tá entrando. Opa! E aí, Fred? E aí, meu querido? Saudações rubro-negras para você. Tranquilo? Tranquilo. Tô aqui É também. um grande prazer. Aí, eu tô ligado. Os meus símbolos rubro-negros ficam aqui, à minha esquerda. Mas eu tô pensando em colocar uma faixa aqui, ó. Uma flâmula rubro-negra aqui, ó. Vou ver se eu compro. Vou colocar aqui. Aí todo mundo vai saber onde meu coração dorme. Meu querido, prazer estar aqui com você hoje. Você retribui a minha ida à sua live. Agora tem disso, né? Trocamos lives. Antes Pois se é. trocavam likes, hoje trocamos lives. E você está aqui comigo nessa manhã de sábado para discutir esse tema, que é um tema que eu particularmente gosto bastante. É um tema que eu venho, sobre o qual a gente vem refletindo, eu e Zanetti, desde 2008 no livro de processo coletivo, que ganhou um impulso muito grande nos últimos anos. E eu achei que era interessante discutir esse tema com você. Não sei se as pessoas sabem disso, mas eu vou dizer que um dos seus primeiros livros foi um livro sobre competência. Um livro lá do início dos anos 2000, era um manual sobre competência. E foi por causa desse livro, você vai se lembrar bem disso, certamente, foi por causa desse livro sobre competência que eu lhe convidei para ser professor aqui da especialização de processo que eu coordeno desde 2002. E você é o professor de competência exatamente por conta desse livro que você publicou pela antiga editora Método. Nem sei se esse livro ainda existe ou você incorporou ao seu manual. E Não, aí eu pensei, né? Continua existindo? existe, mas está há uns 3 anos já desatualizado. Tem que fazer uma nova edição aí atualizada. E aí eu pensei em discutir esse tema com você, competência adequada. Competência adequada. Então, eu vou fazer uma pequena introdução aqui, passo a palavra para você falar à vontade, que hoje o palco é seu. Eu sou um mero provocador das suas reflexões. Essa ideia da competência adequada, eu acho que tem que ser trabalhada com algumas noções básicas, né? Juiz natural, competência, fórum shopping, fórum não conveniens. E a partir dessas informações básicas, a gente poder construir essa ideia de competência adequada. Concorda comigo, meu amigo Daniel? Sem Fica à dúvida. vontade aí para se apresentar, etc. Legal, Fred. Obrigado aí pela oportunidade. Esse livro de competência tem uma história interessante, porque eu, na verdade, fui convidado para dar uma aula numa especialização sobre o tema de competência lá na Exude, lembra? Do Orione. Lembro de Orione, claro. É, Lembro bem. E aí eu fui, acho que foi a primeira aula em especialização, né? Então eu estava nervoso, estava inseguro e tal. Então eu fiz uma preparação que daria para dar um curso de 1 ano sobre competência. E só a preparação da aula deu um material escrito de umas 120 laudas. E aí um dia aqui no Bar Brahma, estava eu, Tartucci e o Câmara, tomando um chopinho aqui no Bar Brahma em São Paulo. Eu comentei isso com o Câmara, contei essa história, tá? Ele falou, meu, você tem 120 páginas já escritas sobre competência, porque você não dá uma caprichada, estuda um pouquinho melhor e faz um livro, pô. Falei, pô, boa ideia. E aí eu acabei fazendo um livro e aí esse tema me perseguiu durante anos, né? Que a gente costuma brincar que quando você escreve um livro sobre um tema, até quando eu convidei o Pedrinho Nogueira para fazer a live comigo, eu falei, você fala de negócio jurídico ou já tá de saco cheio? Ele falou, não, eu falo, eu ainda falo. Falei, bom, então vamos falar disso. E aí acabei de falar, aí você me convidou, né, para que eu fosse na especialização à época do Juspódio, né? Depois, na Faculdade Baiana, eu também cheguei a dar o tema de competência. E aí é um tema que me agrada bastante, né? Quando a gente conversou para falar sobre competência adequada, eu também trato disso, né, no meu manual de processo coletivo, cito você, o Zanetti, inclusive, como um dos princípios lá do processo coletivo. E fui me preparar, na verdade, para essa live, porque você está muito mais na minha frente do que as pessoas aqui podem imaginar com relação a esse tema, tanto em termos de
antiguidade, tratando dele como de especialidade. Inclusive, algum dos tópicos que a gente vai trabalhar aqui, eu vou precisar que você entre não só como um hosted, mas como um participante ativo. E aí é interessante, né? Porque você começou falando sobre a questão do juízo natural, e aí eu fiz, né, durante essa semana, a releitura aqui dessa obra, né, desse clássico já, né? Do Já é um nosso amigo clássico. Cabral, né? Que É um foi clássico. o trabalho que ele apresentou para a tese de... Opa, peraí, que deu pau aqui. Titularidade. Mas o som tá bom, viu? Só essa cortina aí que apareceu no meio. Não sei o que é isso aqui, não. Uma cortina roxa, lilás. Que diabo é isso? Daniel saiu. Vamos esperar ele voltar aqui. Esperar ele voltar. Ele já volta e a gente continua. Pois é. Daniel, para quem não sabe, é torcedor da Portuguesa. Será que é o caso de desativar os comentários? Eu gosto tanto dos comentários. Daniel entrou de novo aqui. Voltei. Voltou. Não sei o que aconteceu. Ficou aquela tela estranha e eu, para conseguir sair, eu tive que sair e voltar. Mas, de qualquer maneira, né, eu revisitei aqui a obra do Cabral e dentro desse termo, até ele está me devendo uma live que ele vai falar sobre juízo natural, e aí essa primeira preocupação, né, que a gente vai ter que revisitar o tema do juízo natural. O juiz natural ele tem basicamente duas funcionalidades muito claras consagradas no texto constitucional, que é a vedação aos órgãos de exceção. Eu acho que essa é uma das vertentes do juiz natural que vai ficar um pouco aqui escanteada. E a outra, o outro fator que eu acho que esse que é o mais importante, é usar o princípio do juiz natural para evitar a escolha do juiz no caso concreto, né? A ideia de que a gente consegue, e é isso que hoje parece que está em xeque, né? Que a gente conseguiria, por uma estrutura de competência e distribuição, regras abstratas, gerais e impessoais, evitar a escolha do juízo no caso concreto. E aí há sempre essa segurança, né? Então, o primeiro aspecto que a gente tem que pensar é se isso é uma verdade, né? Se essas regras de competência e distribuição, elas de fato, hoje em dia, garantem a não escolha do juízo no caso concreto. E é interessante porque já há algum tempo eu venho pensando nisso, de algumas situações, inclusive em aula, né? Aula de concurso, aula que você não precisa aprofundar muito, mas eu sempre falo, olha, tem o juiz natural, mas circunstancialmente você acaba tendo uma opção de escolher o juízo, né? Eu fico pensando sempre naquelas ações que têm uma distribuição por dependência até um certo momento temporal. Então, a oposição, para mim, é um exemplo clássico, né? Ela deixou de ser uma intervenção no terceiro, virou um procedimento especial, mas ainda assim, você tem a oposição até a sentença e depois da sentença, você pode discutir a mesma coisa que discutiria em sede de oposição, mas por uma ação que a gente não vai chamar de oposição. E nessa segunda oportunidade, a distribuição é livre. Então, na verdade, eu posso ver aquele juiz, e aí eu vou no íntimo, né? Aquele juiz não me agrada. Por alguma razão, eu não quero que a minha ação seja julgada por ele. Então, eu espero. Eu espero a prolação da sentença. Quando a prolação da sentença for feita, eu, mesmo que seja no mesmo foro, e aqui eu penso, Foro Central de São Paulo, são 90 juízes. 45 vagas, 90 juízes, 2 em cada um. A chance de eu cair com aquele de novo é pequena, né? Bem pequena. Então, eu posso me valer daquela regra do litisconsórcio passivo, né? E aí eu acabo incluindo um litisconsorte passivo que me dá uma competência melhor do que os outros, né? Justamente para direcionar dentro da legalidade a escolha do juízo. E aí, se for uma uma comarca de vara única, é pior ainda. Porque aí eu não só estou escolhendo o juízo, como eu predeterminadamente estou escolhendo o juiz, né? E, em tese, tudo isso dentro das regras do jogo, né? Eu estava pensando, né, enquanto eu estava preparando aqui esse encontro aqui na live, a questão dos embargos de execução. Por quê? Os embargos de execução, quando há prática de atos por carta precatória, se você alegar só matérias vinculadas a penhora, avaliação e expropriação,
é o juízo deprecado que julga os embargos. Se você alegar outras matérias, é o juízo deprecante. E se você alegar duas, uma matéria do deprecante e uma do deprecado, você não entra com dois embargos, você entra com um embargo só no juízo deprecante. Então, perceba, eu odeio o juízo que cumpriu a carta precatória, o juízo deprecado. E só tenho realmente, de maneira inteligente, algo para alegar sobre a penhora viciada. Mas eu incluo lá uma matéria qualquer outra de mérito, mesmo que sem grande chance de sucesso, e com isso eu consigo mudar a competência. Então eu acabo escolhendo o juiz. Então, a primeira questão que a gente tem que levantar é: nós estamos tão seguros quanto nós imaginamos? E aí uma outra questão que você levanta bem, o Cabral, o Ravi também tem um texto muito bom sobre competência adequada, a Paula, né? Sarno, que tem um texto exatamente. sobre competência adequada. Acho que hoje, você até me mandou, né, a tese do Rodolfo também, lá da UERJ. Eu acho que hoje a produção, né, ela está bastante intensa com relação ao tema, e é a questão do nosso medo da discricionariedade na fixação da competência. Como se nós pudéssemos controlar, pelas regras fixas de competência impostas pela lei, discricionariedades. E isso, o próprio Código de 2015 coloca em xeque, né? Então, se a gente pensar, né? E eu vou confessar com você aqui, viu, Fred? Eu já fiz isso. Então, é aquela história, eu já estive lá. A questão Você sabe porque esteve lá, né? Eu sei porque estive lá. É que nem ex-jogador comentando. Eu que nem jogador, exatamente. É muito bom isso, é muito bom. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, no IAC, o IAC eu acho que é o mais escandaloso, embora com o IRDR a gente tenha a mesma coisa, né? Que é uma mudança de competência para o julgamento, no caso do IAC, do próprio processo, recurso ou reexame, e no caso do IRDR, da ação, reexame ou processo, e do IRDR também. Mas, de qualquer maneira, você tem aí, o IAC é o mais escandaloso, porque ele só serve para isso. Ele só para deslocar, exatamente. Só para deslocar a competência. E ele é inteiramente fundado em conceitos jurídicos indeterminados. Ou seja, a discricionariedade para concretizar esses conceitos no caso concreto, ela está lá presente. A gente não tem como evitar, ela já está lá entre nós. É verdade. E outra, você claramente pode usar o IAC para escolher a competência. Eu já estive lá também, viu? Para usar o que você falou aí, eu já estive lá, viu? Em relação ao IAC. Pois é, aqui em São Paulo, a gente tem 2 câmaras no TJ de Direito Empresarial. Então, o que aconteceu? Eu dei o azar de cair na Câmara que tinha um entendimento contrário ao meu cliente, sendo que a outra Câmara tem um entendimento pacificado a favor do meu cliente, ou seja, típica hipótese de divergência jurisprudencial. Bom, perdido por um, perdido por mil. Vamos instaurar um IAC, vamos mudar o órgão julgador e vamos ver o que acontece, porque ficando aqui onde eu já estou, eu já sei que eu perdi a demanda. Então, eu acabei escolhendo um outro órgão, no caso concreto, para tentar melhor sorte do que aquela que eu teria já pré-determinada no órgão que eu estava. O Cabral, ele coloca uma situação também que eu achei bem interessante, até porque ele fez uma pesquisa jurisprudencial e mostra, né, que não é só uma impressão. A impressão a gente sempre tem, né, mas ali ele tentou confirmar com uma pesquisa jurisprudencial que é aquela escolha do juízo no conflito de competência para decidir as questões urgentes. Em que aí é mais ainda, a discricionariedade ela é mais ainda intensa, porque aí não há nem diretriz, né? Quer dizer, no IAC você ainda pode dizer, olha, tem lá um conceito, é jurídico indeterminado, mas tem lá um conceito, aqui nenhum. Aqui nenhum. É como que uma escolha livre. E aí o Cabral até brinca com isso, né? Quanto maior a liberdade do juiz nesse caso, maior seria o dever dele de fundamentar as suas opções, é claro. E não é o que acontece, né? Não é. O relator do conflito de competência fala, é você. Não fala nada, não fundamenta nada. Então, a gente tem que pensar, de fato, que se nós criamos um sistema de juiz natural, acreditando que ele nos eliminaria de eventuais escolhas, e que ele nos eliminaria eventual discricionariedade na definição da competência, ele falhou. É uma ilusão. É uma ilusão. É uma ilusão. E tem mais.
E aí eu acho que entra no contexto exatamente dessa ideia de fórum shopping, né? Que é um fato da vida de, em várias oportunidades como você, em várias situações como você mencionou, se puder escolher o juiz, licitamente. Licitamente. Seja porque a lei prevê vários juízes competentes, seja porque há instrumentos que a própria lei dá para você direcionar o juiz, né? E a questão, que é o contraponto disso, do fórum non conveniens, que é uma doutrina que surgiu exatamente para poder controlar o exercício abusivo disso. E aí, dentro dessa realidade de um lado, você ter opções várias, seja porque a lei expressamente estabelece, a ação coletiva, tem vários competentes, seja porque a lei cria instrumentos como esse, o IAC, o controle o conflito de competência, como você colocou, o IRDR, a manipulação aí nas partes, que são todas elas lícitas, que é o fórum shopping, e a necessidade de você evitar o abuso de direito, surge essa perspectiva. Será que é possível pensar num juízo sobre a competência feito após o caso? Algo do tipo, a gente meio que aprendeu competência e nossa geração foi assim, existem regras legais, vamos ver como o nosso caso se encaixa na regra legal e o juiz vai ser competente porque a lei estabelece. Será que a gente não tem que fazer um juízo de adequação de uma competência estabelecida previamente para o caso? E aí surge essa ideia de competência adequada, muito parecida, não sei se você concorda comigo, com o que aconteceu com a legitimação para tutela coletiva. A lei estabelece os legitimados, são vários, mas aí a própria prática e a doutrina, evidentemente, começaram a perceber que o fato de ter um legitimado previsto em lei não significa que ele possa conduzir qualquer ação coletiva, ou possa propor qualquer ação coletiva. O fato de um juiz ser competente, um juiz de uma capital, das 27 capitais, ser competente para uma ação coletiva nacional, será que ele é competente para qualquer ação coletiva nacional? Uma ação coletiva que é nacional, mas cuja capital é a capital menos impactada, é a capital com mais dificuldade de produção de prova, é uma capital com dificuldade de defesa do réu. Cabral chega a sugerir vários critérios para a gente examinar essa adequação. Abrangência do dano, estou até com eles listados aqui, abrangência do dano, facilidade na obtenção e produção de provas, proximidade da residência dos membros do grupo, exigência de publicidade e divulgação dos atos processuais, facilidade para a notificação dos membros do grupo, estrutura do judiciário, especialização do juízo, impacto do dano naquela localidade. E aí essa ideia é muito rica, né? Imagine, e aí eu passo a palavra para você, eu vou suscitar esse problema para o pessoal entender a dimensão disso. Imagine um problema que envolva o Rio São Francisco. O Rio São Francisco ele passa por Minas Gerais, por Bahia, por Pernambuco, por Alagoas e por Sergipe também. Então são 5 estados. 5 estados. O problema do Rio São Francisco vai ser processado em Recife, que é capital de Pernambuco. O que é que Recife tem a ver com o Rio São Francisco? O que é que BH tem a ver com o Rio São Francisco? Só porque o Rio São Francisco passa no estado de Minas Gerais, vai para a capital, porque ele envolve 5 estados. Então, esse tipo de raciocínio que levaria a uma situação difícil de ser resolvida. Então, vem essa questão da competência adequada para poder ser objeto de reflexão. O que você tem a dizer sobre isso, meu amigo? Então, Fred, eu acho que a gente tem sempre que partir aqui de uma... Bom, a grande premissa, aliás, algumas premissas eu acho que a gente tem que fixar, primeiro, não demonizar o chamado fórum shopping. Né? Quer dizer, o fórum shopping ele é uma opção legislativa de multiplicidade de foros abstratamente competentes para a escolha livre do autor de qual será o concretamente competente. E na verdade, né, todo mundo aqui já viveu isso, que advoga já viveu isso, que há vários fatores que te levam a escolher entre um e o outro foro. E eu ainda estou num ambiente de boa-fé processual. Né? Claro. Eu estou pensando, olha, aqui é mais fácil, às vezes até egoisticamente, você pensa, não, é melhor aqui porque a minha sede de escritório está aqui, então a minha atividade postulatória vai ser melhor aqui.
Não, eu vou para lá porque lá vai ser produzida a maior parte das provas, e o ônus da prova, a rigor, é meu. Então, é uma facilidade que vai me favorecer no final da história. Tem a questão do custo, né? A gente vive num país tão maluco que você tem diferenças de custos processuais de um estado para o outro absurdos, né? Então, você pode fazer um cálculo e dizer, meu, eu vou para outro estado que é abstratamente competente, porque lá eu vou pagar 1/10 do que eu pagaria aqui, né? É claro, você é um advogado mais... Essa causa também, né, exige uma conduta dessa. Você pode pensar em termos de segurança jurídica, em termos de previsibilidade. Então, Daniel, eu tenho aqui, pode ser uma comarca de São Paulo, uma comarca da Bahia, uma comarca do Rio Grande do Sul. Aí eu vou ver, né? É uma questão que envolve muita parte fática. São questões que dificilmente chegam no STJ. Ou seja, possivelmente a última palavra vai ser do Tribunal de Justiça. Aí eu faço uma pesquisa para saber como é que os tribunais de justiça se posicionam a respeito do tema. E aí descubro que... É do jogo. É do Isso jogo. É do jogo. É do jogo. Eu tô dentro da legalidade, estou trabalhando com as ferramentas que a lei me deu. Mas aí, né? E a gente tem que também pensar que o nosso legislador teve essa pretensão, que é uma pretensão que hoje a gente vê que não atingiu o seu objetivo, de coalhar o sistema de regras de competência. Então, nós temos regra de competência a granel, né? Nós temos regra de competência rigorosamente para tudo. E aí, quando a gente pensa no fórum non conveniens, que é uma construção do direito da common law, né? Então, em tese, parece que tem origem na Escócia. Mas Escócia. Né? Escócia, né? Acho que é a única vez que a gente fala a palavra Escócia numa aula de processo. Pois é, né? Eu acho. Eu imagino que sim também. De qualquer maneira, lá nesses países da common law, eles têm poucas regras de competência, né? Então, a ideia de você fazer uma análise casuística, de você levar vários fatores em consideração, a eles é muito mais natural. E imagino eu até que, bem por isso, a doutrina ela nasce lá e está muito mais desenvolvida nesses países que agora começa. Com a questão, né, eu costumo dizer que não tem mais common law e civil law, né? Vamos ser sinceros. Né? A globalização fez com que tudo se misturasse, um emprestasse institutos para o outro e vamos que vamos. Mas, de qualquer maneira, lá eu acho que é mais fácil, né? Porque aqui a gente tem um arcabouço legal muito rígido. Mas a ideia do fórum non conveniens, eu acho que a gente podia partir a nossa conversa a partir daí em fazer uma distinção bem clara. Né? A ideia originária, quando tudo surgiu, que era a boa-fé processual. Né? A ideia de dizer, olha, meu amigão, você tem o direito de escolher, mas como todo direito, você não pode exercê-lo de forma abusiva. Eu acho que essa é uma premissa tão básica que não merece nem maiores divagações. Se nenhum direito pode ser exercido abusivamente, por que o direito de escolher a competência seria? É isso aí. Então, para mim, aqui a gente pode já para o campo seguinte, que aí eu acho mais, que até gera mais problemas, que é a questão da conveniência. Não da abusividade. Mas aí entra, né? Porque quando eu penso na abusividade, boa-fé processual, eu associo geralmente aquele abuso em detrimento do réu. Né? Certo. Eu faço uma escolha abusiva porque, com isso, eu sacrifico de maneira significativa o direito à ampla defesa do réu. Então, é essa a minha perspectiva de boa-fé. E na minha perspectiva de conveniência, é a ideia da eficiência, né? Que você fala bastante quando associa a ideia da competência adequada. Né? A competência adequada é o processo adequado. E o processo adequado é aquele que cumpre as promessas constitucionais. A promessa da ampla defesa, do contraditório e da eficiência. A ideia da qualidade. Né? Quer dizer, a gente tem uma regra, mas se houver um juízo em que manifestamente a atividade jurisdicional e supostamente a entrega dessa atividade será de melhor qualidade do que em qualquer outro, quer dizer, por que não, né, optar por claro. Ele? Né? A ideia e aqui, Daniel, e aqui, para o pessoal entender a dimensão desse tema. Esse tema não é uma divagação teórica. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Vou dar alguns exemplos do que está acontecendo. O caso mais famoso, o caso coletivo mais famoso do Brasil, certamente é o caso envolvendo o rompimento da barragem de Mariana. Talvez o caso mais conhecido do Brasil. Há dezenas de ações coletivas pendentes sobre o caso.
Há milhares de ações individuais sobre o caso, todas pendentes. E o STJ, num conflito de competência, que é uma decisão marcante para mim, marcante, assim, histórica. O STJ decidiu que a 12ª Vara Federal de Belo Horizonte iria julgar as ações coletivas envolvendo o caso. As ações coletivas envolvendo o caso. E porque houve um grande conflito de competência sobre o assunto envolvendo as diversas ações coletivas. E a decisão do STJ, ela fundamentou-se na ideia de efetividade, de melhor jurisdição. Quer dizer, o processo ia ser mais bem conduzido. Então, critérios de eficiência foram levados em consideração. O termo melhor jurisdição foi o termo utilizado, que é um termo clássico nas discussões sobre competência adequada. E essa é uma decisão do STJ. Agora, em Alagoas, um outro grande caso coletivo envolvendo umas 5 ações coletivas, 5 ou 6 ações coletivas, o TRF da 5ª Região decidiu que o juízo federal iria julgar a ação coletiva envolvendo eventos geofísicos lá nos bairros de Maceió. E tinha ação coletiva estadual também. Quer dizer, havia uma indefinição sobre quem julgaria o caso. E critérios de adequação foram levados em consideração. Isso é muito importante, muito importante. Uma vez, eu estava numa banca, Daniel, e surgiu durante a banca a seguinte questão. Uma ação civil pública proposta pelo MPF para fazer valer direitos do consumidor, porque o Correio não estava entregando carta em regiões conflagradas no Rio de Janeiro. Então, os Correios não estavam entregando ali. Aí o MPF entrou com a ação dizendo que os consumidores estavam sendo lesados pelos Correios. Então, a tutela do consumidor. Só que o sindicato dos carteiros já havia entrado com a ação na Justiça do Trabalho para garantir o direito à vida dos carteiros. Perceba que é o mesmo problema, só que é um problema visto por uma perspectiva de vida na Justiça do Trabalho e um problema visto por uma perspectiva do consumidor. É a mesma ação, veja, é o mesmo problema em 2 justiças distintas. As duas vão poder julgar essa ação? Essa ação vai ter que ser julgada por uma só. Não dá para você dizer que as duas vão ser julgadas, porque é o mesmo problema levado, que é um problema multipolar, levado por legitimados distintos. Como é que você resolve uma questão dessa, se não por um juízo de adequação? Esses são casos reais. Ora já decididos, ora não resolvidos. E tem um 4º caso, que eu vou colocar para você depois se manifestar sobre eles. Caso também real. Isso no Pará. Um ato normativo de uma agência reguladora federal estava sendo questionado por consumidores. Os consumidores iam na justiça reivindicando uma pretensão contrária ao que determinava uma agência reguladora federal. E reivindicavam contra a concessionária local. Isso no juizado de consumidor. Eram tantos processos que se provocou um IRDR. No TJ do Pará, o TJ do Pará e o IRDR era para decidir se um ato normativo de uma agência reguladora federal era inconstitucional, sem que a agência reguladora fizesse parte. Era uma questão de IRDR. E, ao mesmo tempo, tinha uma ação civil pública na Justiça Federal, proposta pelo MPF para discutir esse ato normativo. Então, esse ato normativo estaria sendo discutido como objeto de uma ação civil pública na Justiça Federal e como questão jurídica incidental num IRDR do TJ do Pará a partir de processos dos juizados, dos quais a agência reguladora não era parte e cuja cognição é mais, como todos sabem, é um processo mais singelo. E aí surge a pergunta, poderia o TJ do Pará julgar esse IRDR? Será que uma decisão, inclusive, que não vincularia a Justiça Federal, em cuja vara estava tramitando a ação civil pública? Então, veja que são problemas reais, que questões como IRDR, como multiplicidade de competências, ações coletivas suscitam. Por isso a importância do tema. O que é que você me diz, meu caro? Caramba, o Abajur Lilás voltou. Deixa eu... Meu Deus do céu. Espera aí. Agora tá bom. Agora eu consegui.
Então, Fred, é interessante, né? Principalmente começando ali pelas decisões que você mencionou, essa decisão emblemática, né? Até porque tudo começou por algo muito curioso, né? O STJ, quando ele apreciou há tempos atrás a questão da legitimidade ativa na ação popular, ele acabou definindo que a condição de cidadão não se confundia com a condição de eleitor, porque houve uma discussão nesse sentido, se você estaria condicionado a entrar com uma ação popular dentro da sua circunscrição eleitoral. E aí o STJ, para mim, mandou muito bem, dizendo, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o fato de eu ser eleitor em São Paulo não impossibilita que eu entre com uma ação popular na Bahia, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, dentro desse panorama, um cidadão de Campinas me entra com uma ação popular em Campinas para discutir os danos gerados pelo rompimento da barragem. Ou seja, beleza, né? Em tese, né? Ele teria essa legitimidade, mas eu me pergunto, né? O que tem a ver essa comarca com o local do dano, o local das vítimas, a repercussão social do evento, a efetivação de eventuais medidas? Absolutamente nada a ver, né? E é curioso quando a gente começa a ter decisões nesse sentido, porque você bem coloca isso, né? O STJ, quando você fala a expressão forum non conveniens, ele resiste, né? Assusta. Né? Se assusta. Então, para, isso é coisa de direito americano, isso é coisa de direito inglês, isso aqui não é Brasil, aqui é Brasil. Não tem isso aqui no Brasil. O Brasil é forum shopping. Não me venha com essa história. E aí a gente tem, né, a experiência da medida cautelar 15.398 e no recurso especial 1.633.275, o STJ não concordando com essa aplicação. Mas, ao mesmo tempo, e isso não nasceu na decisão agora, né, sobre o acidente ambiental, o STJ, com fundamento em outros princípios, que, na verdade, são os princípios que fundamentam a competência adequada, já havia decidido no plano da tutela coletiva que era mais conveniente determinado foro a outros e que, por isso, a demanda deveria ali tramitar. E é interessante isso, né, Fred? Porque no plano da tutela coletiva, e esse caso foi emblemático para mim, porque eu vi ali tudo presente. Uma ação civil pública de improbidade administrativa, promovida no Paraná e uma promovida em São Paulo. Quem promoveu, Daniel? MP paulista, MP paranaense. É óbvio que o MP Paraná não ia entrar com uma ação de improbidade administrativa em São Paulo. Ele vai entrar no Paraná, né? E, nesse caso, o ato ilícito ainda tinha sido praticado em Mato Grosso. Então, eram 3 estados que, pelas regras de competência concorrente lá da tutela coletiva, teriam as suas capitais como competentes. E aí, o MP, né, entrou com essa ação no Paraná, o MP de São Paulo, e aí a gente começou uma discussão a respeito de qual que seria a competência. E pelas aquelas regras tradicionais, porque eu acho que essa nossa conversa, além da definição da competência pelo autor, ela vai naturalmente respingar na escolha do juízo prevento, né? Claro. Da hipótese de concomitância de demandas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vou falar, a nossa premissa, né? Não é prevento da primeira propositura, o do primeira distribuição. Quer dizer, a ideia é prevento o que começar antes, vai, lato sensu. Mas será, quando eu tiver um outro muito mais adequado do que esse, seria factível continuar nessa regra? Fundamental perguntar isso. Né? Fundamental perguntar isso. E aí o STJ... Como perguntar... Uma vez, eu acho que recentemente no seu perfil, você postou uma decisão do STJ sobre se, constatada a conexão, a reunião é obrigatória. Ou se tem que ter um juízo de conveniência sobre a reunião. Acho que foi uma postagem recente no seu perfil de uma decisão do STJ. É mais uma questão. Constatou a conexão. Vai reunir? É conveniente reunir? Tem de reunir ou há um juízo de conveniência na reunião? Mesma coisa sua. O prevento é quem propôs primeiro, é onde se propôs primeiro. Mas apareceu um outro que é muito mais adequado, cuja atuação é muito mais adequada. Vai ficar no primeiro? Excelentes questões. Porque você levantou, Fred, essa questão do IRDR, depois a gente volta para ela especificamente, mas eu, quando pensei no IRDR, eu pensei no seguinte:
Bom, é claro que agora o STJ excepcionalmente admite o IRDR originário lá, mas é muito limitado. Então, o IRDR, cá entre nós, é do Tribunal do Segundo Grau. E isso significa dizer que eu posso ter 27 IRDRs no âmbito da Justiça Estadual sobre exatamente a mesma questão jurídica. Enquanto não houver lá se uma for decisão direito do consumidor, se for direito do consumidor bancário, colocando a Caixa como banco de varejo, pode ter 27, mais 5 tribunais federais. São 32. Você imagina. 32. E aí vai vir aquela discussão, né? A resposta primeira para mim é óbvia. É inteligente a concomitância de RDRs nos tribunais locais sobre o mesmo tema? Não. Não me parece nada inteligente, né? Então, na minha percepção, ou a gente resolve, um decide e os outros esperam, ou a gente resolve por uma reunião em termos de cooperação nacional, cria algum tipo de excelente sugestão mais, né, nacional. Excelente sugestão. Mas olha que interessante, Fred. Em nenhuma dessas sugestões você tem uma resposta definitiva sobre a competência. Né? Quer dizer, nós vamos fixar um e suspender os outros. Qual que nós vamos fixar? O que começou primeiro? Mas peraí, o que começou primeiro, ele tem 10 mil ações naquele estado. O outro estado que começou depois tem 1,5 milhão de ações. Quer dizer, qual que você acha mais adequado a discussão se desenvolver, o amicus curiae, os representantes e o diabo 4? Naquele que vai, em tese, afetar 10, 15 mil pessoas ou aqui que vai afetar 1,5 milhão, 2 milhões? Então, a gente tem que pensar nisso, né? E a tutela coletiva, eu acho que ela é um plano, ela é um campo muito aberto para nós, né? Porque o legislador, naquele artigo 93, eu acho que ele quis ajudar, mas ele acabou criando regras absurdas, né? E a que mais me incomoda, vou ser sincero com você, Fred, é aquela que fala que no dano regional ou nacional, o Distrito Federal é competente. Como assim? Se você tem um dano regional que afeta todos os estados do norte do país, aí vem uma ação civil pública no Distrito Federal? Não, Daniel, mas é competente, a competência é concorrente. Inclusive, dano regional é um conceito que eu até hoje não entendi bem. Eu tenho dificuldade de saber o que é dano regional. Eu já pensei se era região, uma das regiões políticas do país, se regional é o que envolve mais de um estado, se regional é o que envolve, por exemplo, a região cacaueira da Bahia, uma região metropolitana. Enfim, eu realmente tenho dificuldade com esse conceito. Eles tentaram, a lei não é clara. Naquele anteprojeto, né, do processo coletivo, meio que determinar o que seria, né? Não é nada técnico, mas pelo menos daria alguma segurança jurídica para o caso concreto. Agora, é interessante o ponto que você levantou, porque aí a gente vai ter que dar um passo a mais ainda, né, na ideia, que é esse vencer outra. A gente tem, quando trabalha, né, com ideias novas, a gente vai tendo que vencer vários dogmas já antigos, né? E um deles é esse que você colocou, de não haver a reunião de processos ou não haver a possibilidade de uma justiça julgar matérias que sejam de competência absoluta de outra. Quer dizer, isso acaba criando uma saia justa nessas hipóteses que você descreveu, e até o STJ, né, tem aquela súmula 489, né, que fala da litispendência de ações coletivas na Justiça Estadual e Federal, e manda juntar na Justiça Federal e julgar tudo. Então, eu acho que já há um indicativo de que dá para fazer, né? Essa súmula é uma súmula pouco trabalhada, mas ela aponta nessa mesma linha. O STJ não quer falar de fórum não conveniens, mas fala a ponto de, na súmula, dizer que, havendo continência entre uma ação coletiva estadual e uma ação coletiva federal, vai para a federal. Ora, isso não seria mudança de competência absoluta, classicamente não admitida por competência ou por conexão? Esse caso que eu mencionei dos carteiros e dos consumidores é isso. Tem uma justiça do trabalho e justiça federal. Isso é um caso real. Esse caso existe. A ação é a mesma, embora vista por perspectivas diferentes. Vai jogar onde? Eu acho até que tem que ser trabalhista. Eu acho que tem que ser trabalhista porque no conflito das duas, né, você tem um vínculo trabalhista e um vínculo consumidor. O mais especializado é o trabalhista, então tem justiça específica para isso. Eu acho que deveria absorver. E nesse caso, especificamente, eu acho que seria interessante, de repente, até
pensar em termos de cooperação nacional, porque a gente tem o problema da vinculação, né? Da eficácia vinculante. Porque uma coisa é resolver em que justiça vai tramitar e outra coisa é descobrir quem vai vincular, né? Porque também não adianta nada ir para a trabalhista vincular a justiça trabalhista e na justiça comum a discussão continua em aberto, né? Não, tem que trazer os processos todos, no meu modo de ver, tem que reunir os dois processos, garantir a participação de todos os grupos envolvidos pelo meio dos seus representantes adequados. Uma vez decidido, pelo juízo que se entender que é o competente, todos os grupos que participaram ficam vinculados à decisão. Eu acho que não é o caso de suspender. Tem que reunir, porque rigorosamente é o mesmo caso. O caso é possível restringir o acesso de carteiros em áreas conflagradas? Isso é lícito? Essa é a mesma pergunta. Os consumidores dizem que não, porque são consumidores, os carteiros dizem que sim, porque querem preservar a sua vida. Mas é o mesmo problema, a pergunta é a mesma, só que foi levada por perspectivas diversas. Isso que é a multipolaridade. A multipolaridade num país com justiças criadas a partir do titular do direito discutido, como é o nosso, Justiça do Trabalho é um exemplo, Vara do Consumidor é um exemplo, Vara da Fazenda Pública é um outro exemplo. Então, o sujeito do direito discutido, ele altera a competência. Quando o conflito é multipolar, vai para onde? Se o conflito é multipolar, envolve Fazenda Pública, consumidor e servidor público, e tudo na justiça estadual, vai para que vara? A multipolaridade também gera esse tipo de problema. Problema de a gente ver que vários são os competentes, mas só um vai ter que julgar. Inclusive surge uma questão que eu para mim não tenho uma resposta para ela. Já me perguntaram isso várias vezes, que é se a competência adequada, ela só se aplica se todos os juízos forem competentes, ou se ela pode se aplicar simplesmente para transferir a causa para um juiz que não tinha competência para ela. Se é preciso que todos sejam competentes, é preciso que haja uma competência concorrente, ou eu posso definir por competência adequada um juízo que não seria inicialmente o competente para aquele caso. Entendeu a pergunta? Eu não tenho resposta para ela, mas é uma pergunta que já me fizeram. Uma aluna minha está escrevendo sobre ato concertado lá da Cooperação Judiciária Nacional e me fez essa pergunta. A princípio, eu trabalho competência adequada entre os juízos competentes. Quer dizer, há os juízos competentes e a gente pode fazer um juízo de adequação dentre eles. Essa é a minha ideia, que pode ser uma ideia convencional dentro do que não é convencional, dentro desse assunto não convencional. Mas eu acho que Cabral não pensa, não. Acho que Cabral pensa numa adequação para além das regras legais. Você já pensou sobre isso ou está pensando ainda? Não, eu pensei, quer dizer, é claro que essa ideia já de falar em competência adequada entre os abstratamente competentes já é um passo. Já é um passo avançado. Que ainda não foi dado, né? É um passo que está sendo feito, né? Partir daí para uma possibilidade de, vamos ser objetivo, contra a legem, estabelecer qual é a competência adequada, caso a caso, casuisticamente. Primeiro, a gente vai ter, claro, essa dificuldade de atuar contra a legem, mas mais do que isso, né? Aí a gente vai ter que sentar mais seriamente ainda do que a gente já tem feito até esse momento, de criar as balizas seguras. Porque a ideia da competência adequada, eu até li isso no texto do Ravi Peixoto, achei interessante, ele falou, olha, competência adequada existe sempre. Uma coisa é saber se a competência adequada é aquela dada abstratamente pela lei, ou se a competência adequada é aquela fixada no caso concreto, levando-se em conta vários fatores. E quando ele escreveu isso, eu achei interessante, porque na hora veio na minha cabeça dois fenômenos processuais que não tem nada a ver com isso, só que me mostraram que essa ideia de segurança pela previsão legal, né? E aí você pode falar em positivismo acrítico, em supremacia superada das leis e tal. E a ideia do melhor, do mais adequado, casuisticamente fixado, desde que com base em critérios objetivos minimamente seguros, ela representa uma tendência, né? E aí eu pensei, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a distribuição do ônus probatório. E aí, é claro, hoje a gente já tem a segurança do 373, parágrafo 1º, de trabalhar com a distribuição dinâmica do ônus da prova.
Mas a verdade é que essa distribuição dinâmica já vinha sendo feita pelo STJ muito antes do CPC 2015. E o que é a ideia? A ideia é essa. Falou, olha, há uma regra que fixa, mas nesse caso ela não é boa. Nesse caso ela é injusta. Nesse caso ela vai me levar a um resultado não ótimo do processo. Então o que eu vou fazer? Eu vou inverter essa regra. E aí... Isso é controle de constitucionalidade, Daniel? Isso é controle de constitucionalidade no caso? É um juízo de inconstitucionalidade no caso? Eu acho que a forma mais legal de fazer isso, né, sem cair para um casuísmo infundado ou infundamentado, seria levar para o campo da constitucionalidade. E aí eu já ouvi isso também. Eu já vi essa discussão também. O juiz teria que afastar a regra legal. Ele tem que dizer assim, a regra legal ela serve para os casos de um modo geral, mas para este caso específico, a aplicação dela seria uma aplicação irrazoável, seria uma aplicação desproporcional, inadequada, e aí feriria, naquele caso, num controle inconcreto da constitucionalidade, ela se afastaria. Há quem já fale sobre isso. Que foi, salvo o melhor juízo, a visão que você colocou na nossa live passada a respeito da penhora de salários. É o mesmo tipo de raciocínio, né? Existe uma proibição que, em tese, e para os casos todos, ela funciona, mas para que, em casos específicos, a aplicação daquela regra, naquele caso específico, ela revelaria uma inconstitucionalidade, que é o que o Supremo já fez. Esse é o tipo de controle de constitucionalidade difuso e em concreto. Quer dizer, em tese, a regra vale, naquele caso, ela não se aplica. Então, é um tipo de aplicação do controle difuso. Uma outra pergunta interessante, se o princípio da competência adequada, ele seria um instrumento para fazer controle difuso da regra de competência. De um lado, ou, de um outro lado, o princípio da competência adequada é fazer a escolha, a definição do juízo a partir de juízos que já são competentes pela lei. Então, são duas situações distintas. Os juízes já são competentes pela lei, há uma competência concorrente, e a competência adequada entra como para iluminar os critérios de identificação do juízo competente por critérios de adequação. No outro caso, não há uma definição daquele juízo como competente, há uma regra muito clara no sentido, mas a regra naquele caso não deve se aplicar por ser inconstitucional. Então seriam as duas aplicações assim, do princípio da competência adequada, né? que é algo que está sendo construído. Agora, olha só, está sendo construído, é verdade, como o Daniel falou, mas o que era em 2008, quando se começou a falar sobre isso, e o que é hoje, não tem nem comparação. Não só porque tem muita doutrina sobre o assunto já, como a gente está vendo isso acontecer nos julgados. As decisões, porque eu não sei se você concorda comigo, Daniel, mas as decisões, elas costumam resolver os problemas do processo, temos que levar em consideração. Eu sei que a gente quer encaixar as coisas nas nossas teorias, mas a realidade da vida, às vezes, é tão imperiosa que os tribunais são obrigados a resolver e escolher uma solução que não tem previsão na doutrina, mas que traz uma ideia interessante, quer dizer, é uma intuição de solução interessante. Eu gosto de pensar muito nisso. Eu respeito muito as soluções criativas que a jurisprudência cria para problemas mal resolvidos teoricamente. É a tendência, né? Como eu tinha colocado, eu tinha falado da inversão do ônus da prova, mas uma outra que eu reputo bastante significativa é a legitimidade ativa nas ações coletivas, em especial das associações. Por quê? Porque a gente fica com aquela discussão, né, se a representatividade é adequada, ela é op iudice, op legis, mas agora a gente já tem precedente do STJ dizendo o seguinte, olha, a lei diz que você precisa ter 1 ano de vida e o objeto social ser referente ao tema da demanda. Mas se você não mostrar que vai ter uma capacidade concreta, real, aqui, na hora, de representar adequadamente o interesse que está posto em juízo, você não tem legitimidade. Então, quer dizer, será que não é isso? Você dizer, olha, essa regra de inversão não funciona. Essa regra de legitimidade ativa não funciona. Essa regra de competência
Não funciona. Quer dizer, O raciocínio é exatamente isso. Exatamente e aí a única preocupação, que não vai dar para a gente falar, porque já estamos quase acabando, mas é justamente, e isso eu vejo muita riqueza, né, no seu trabalho, no trabalho do Zanetti, Cabral, o Rodolfo contribuiu, o Ravi, a Paula, todo mundo, na verdade, o Renato Benedutti tem um artigo também muito legal. Tem excelente texto. Trazendo a questão da competência internacional, que ainda é mais aguda ainda, né? Porque você escolher entre dois países, aí que você muda tudo mesmo. Você muda o direito, você muda o sistema processual, você muda rigorosamente tudo. Então, é interessante essa construção toda, e eu percebi bastante na obra do Cabral essa preocupação em dizer, ó, fiquem calmos. A ideia de buscar uma competência adequada casuística não é gerar insegurança jurídica. É óbvio, Lulante, que sair da certeza da lei para uma análise casuística do que é melhor no caso concreto vai nos trazer questões mais inseguras do que a gente tinha. Mas são inseguranças controláveis por uma série de critérios, que a gente não vai conseguir trabalhar agora, mas que, uma vez controláveis, valerá a pena. Quem não arrisca, não petisca, né? Quer dizer, vamos correr um certo risco de insegurança jurídica para tornar a tutela jurisdicional muito melhor. Vale a pena, né? Se a gente pensar no final. Eu concordo com você. Concordo. Essas ideias todas, meus caros que estão nos ouvindo, Daniel desenvolveu no livro dele Processo Coletivo, ele comentou sobre competência adequada, o manual de processo coletivo. Daniel tem um manual de processo do conhecimento, de processo civil, né? Não é só de conhecimento. O manual de processo civil, volume único, pela editora Juspódio, que está em promoção hoje, exatamente por conta dessa live, em que ele aborda todo o assunto de competência. A parte de competência adequada, eu tenho um item aqui no volume 1 do meu curso, no capítulo de competência, sobre competência adequada, e dou esses exemplos, a gente discute esses temas lá. Enfim, é um tema fundamental, e é um tema fundamental não só para o estudioso, mas também para o concurseiro. Ele está se preparando para concurso, porque é inevitável que se pergunte sobre isso. Já é um assunto da pauta do dia. Assim como há 20 anos atrás, a gente falava em amicus curiae, no curso para concurso, e todo mundo dizia que era maluquice, que não estava em lugar nenhum, e hoje amicus curiae é uma banalidade. Observem isso. Estamos falando de competência adequada, isso está na pauta. Então fiquem de olho. Nosso tempo está acabando, queria agradecer a presença de todos, agradecer meu amigo Daniel, foi uma excelente live, acho que uma live importante para todo mundo, vamos jogar agora no IGTV, né? Depois a gente joga lá no YouTube, para o pessoal poder assistir. Queria agradecer, Daniel, se despeça das pessoas, muito obrigado, a palavra é sua para a gente encerrar. Pô, obrigado, Fred. Sempre um prazer conversar com você, sempre aprendendo. Eu concordo com você, é um tema que já foi bem desenvolvido, se a gente parar e pensar 10 anos atrás. Há um chão ainda interessante, quem sabe até para que o STJ ele realmente comece a chamar as coisas pelo que elas são, né? Realmente o STJ reconheça expressamente o foro não conveniens, a competência adequada, porque ele já está fazendo isso pelas sombras, né? Vamos dizer assim, quer dizer, os fins justificam os meios, mas eu acho que a doutrina, quanto mais volumosa, quanto mais preocupada com o tema, e o fato da gente ter tido aqui uma assistência bem grande de pessoas querendo ouvir num sábado de manhã sobre competência adequada, imagino até que vários nem sabiam o que seria competência adequada. Exatamente. Mostra o interesse de todo mundo, e é isso aí, né? A gente vai construindo, a doutrina constrói, a jurisprudência consolida, a vida que segue. Eu queria agradecer a oportunidade, papo ótimo, como sempre, obrigado aí pelas lições, e vamos fazer de novo aí, um dia a gente combina, bota outro tema e a gente faz tudo de novo. Beleza? Já é. Beijo, valeu, até mais. Saudações rubro-negras.